Bem, meus alunos, vamos continuar o nosso módulo 3 do CPA 10. Bem, nós vamos falar agora nos conceitos básicos de finanças. Nós concluímos os conceitos básicos de economia e vamos falar os conceitos básicos de finanças. Eu queria mais uma vez esclarecer para vocês, gente, que não se preocupe com essa questão de taxa, que tem matemática, reforço. O CPA 10, assim também como o CPA 20, o que a Ambima cobra, na certificação são as questões conceituais. Eu vou mostrar algumas fórmulas para conhecimento de vocês, mas na realidade o que vocês precisam captar nas nossas aulas é o que vai ser cobrado lá na certificação, que são as questões conceituais. Então vamos começar. Vamos falar de taxa de juros nominal, depois eu vou falar de taxa de juros efetivas e taxa de juros real. Vamos lá, taxa nominal. Vamos ver o conceito. É uma taxa referente a um período que não coincide com o período de capitalização dos juros. Vamos explicar. Então, a taxa nominal não é a taxa real, não é a taxa efetiva de custo que um cliente vai pagar, digamos, a uma instituição financeira. Ela não coincide. Por que ela não é real? Porque a taxa informada, o prazo lá informado da taxa, não coincide com os períodos de capitalização. E você vai perguntar para mim assim, sim, mas o que é o período de capitalização? Capitalização, pessoal, é quando você tem uns juros, você fez uma aplicação, você teve um rendimento, uns juros, e esses juros, ele vai para dentro do capital inicial. E a próxima remuneração já seria não em cima do valor inicial, mas o valor somado do capital mais os juros. Então, regime de capitalização. O regime que os juros entra para dentro do capital aplicado. Então, veja bem, na taxa de juros nominal eu dou um exemplo aí. Veja bem, olha, 35% ao ano com capitalização mensal. Veja que o prazo divulgado é ao ano, mas o período de capitalização é mensal. Então, quando existe essa não coincidência, essa divergência, é o que nós chamamos de taxa nominal. Olha o outro exemplo, 16% ao ano com capitalização semestral, 8% ao mês com capitalização diária. Esse é o exemplo e é o que você deve guardar para a certificação do que seja a taxa nominal. A taxa efetiva não. A taxa efetiva realmente é aquela que representa o custo, o custo real que você vai pagar pelo seu investimento, pelo seu empréstimo, digamos assim. Então é a taxa real, é a taxa que corresponde de fato ao ganho ou custo financeiro do negócio. Toda taxa cuja unidade de tempo coincide com o período de capitalização dos juros é uma taxa efetiva. Então veja a diferença. Na taxa de juros nominal, o prazo informado da taxa não coincide com os períodos de capitalização. Na taxa efetiva, o prazo divulgado da taxa coincide com os períodos de capitalização. Está aí o exemplo. 40% ao ano com capitalização anual. 18% ao semestre com capitalização semestral. 4% ao mês com capitalização mensal. Bem, vamos falar agora dessa diferença, Como é que a gente vê na prática essa diferença? Então eu botei ali, como é que eu vou conseguir uma taxa efetiva, uma taxa que efetivamente é o custo do meu negócio, partindo de uma taxa nominal? Vamos ver aí, Então eu falei aí no exemplo de 36% ao ano. Eu vou até ajudar um pouquinho vocês, colocando aqui no flip para acompanhar o que eu estou querendo explicar. 36% ao ano, 36% ao ano, com capitalização, é o exemplo que está aí, com capitalização mensal. Bem, se o prazo da taxa informada foi ao ano e a capitalização é mensal, que tipo de taxa é essa? Vocês lembram? Quando o prazo da taxa não coincide com o prazo da capitalização, eu estou diante de uma taxa nominal. Perfeito. Então eu já falei que esses 36% não é o custo do negócio.
E como é que eu chego, então, à taxa efetiva? Bem, eu vou partir primeiro da taxa nominal. Então, como é que eu chego logo aqui para saber o custo efetivo mensal? Eu vou pegar a taxa informada, que é de 36, a taxa está ao ano, o ano tem quantos meses? Tem 12. Por que eu estou fazendo isso por 12? Porque no meu exemplo eu coloquei 36% ao ano com capitalização mensal. O ano tem 12 meses. Então, se eu dividir aqui 36 por 12, eu vou achar 3%. 3%. E agora é 3% o quê? Ao mês. Ao mês. Então, partindo agora, né, de 3% ao mês, se eu perguntasse qual é a taxa efetiva desse exemplo anual, gente, jamais você vai multiplicar por 12. Não multiplique por 12, porque você vai achar 36, que é a taxa nominal. Efetivamente aqui, você vai calcular pelo regime de capitalização composta, o que nós chamamos de taxa equivalente. Tá? Então, para eu achar essa taxa de 3% ao ano, eu teria que fazer pelo regime de capitalização, o que a gente chama de juros sobre juros. Tá? Juros sobre juros. Só para antecipar, existe uma formulazinha que não se preocupe, né? Você não vai fazer cálculo, mas eu acharia a taxa efetiva de 3% ao mês para ao ano, com certeza, como é juros sobre juros, o resultado dessa taxa efetiva, a taxa equivalente, vai ser muito maior do que 36% ao ano, porque 36% não é o custo real, e o efetivo é o custo real. Então, vai dar um valor superior a 36% ao ano. Como era que eu calcularia, né? Eu faria isso aqui, ó. Eu vou capitalizar, vou pegar um fator aqui, o 1, depois eu vou excluir esse 1, mais a taxa conhecida, eu sempre uso na fórmula as taxas na forma unitária, ou seja, eu divido por 100, porque a fornecida, a conhecida, ela é dada em percentagem. Eu divido por 100 para achar ela na forma unitária. E vou elevar o que a gente chama aqui, ó, ND sobre NC. Aonde o ND, N de prazo, prazo desejado, dividido pelo prazo conhecido. E aí eu vou excluir o fator, eu vou tirar esse 1, e vou multiplicar por 100 para eu ter a taxa efetiva equivalente em percentagem, por isso que eu multiplico por 100. Então vamos lá ao exemplo de novo. Eu tenho uma taxa nominal que é de 36% ao ano. Como a capitalização é mensal, eu estou diante de uma taxa nominal. Então eu vou pegar 36, como ele está ao ano, e eu estou dizendo no problema que a capitalização é mensal, o ano tem 12 meses, 36 dividido por 12, eu acho 3% ao mês. Bem, agora, essa taxa efetiva, ela passa a ser uma taxa efetiva mensal, mas eu quero a efetiva anual, o custo real, né, e não o custo nominal. Então, como é que eu faria isso? Olha, eu vou utilizar essa formulazinha desta forma aqui, ó. Eu vou seguir aqui a fórmula, o 1 da fórmula, mais taxa conhecida. Bem, a taxa conhecida é 3%. Eu vou botar 3. Como eu não vou usar na forma percentual, eu vou dividir por 100. 100. Perfeito. Então, 1 mais 3 dividido por 100, que é 3%. Bem, prazo desejado. Bem, eu tenho ela ao mês, eu tenho o prazo conhecido ao mês, mas eu desejo saber a taxa efetiva, né, a taxa realmente de custo para o ano. Então, eu desejo para 12 meses. 12 meses. Eu quero para 12 meses. E o prazo conhecido, olha, 3% ao mês. Então, é um mês. Um mês. E seguindo a fórmula, menos 1, isso tudo vezes 100, porque eu quero a taxa na forma percentual.
Bem, pessoal, se eu fizer isso aqui agora, aplicar, né, isso aqui é um cálculo simples, né, vai ser 1 mais 0,03 elevado a 12, fazer esse cálculozinho numa máquina financeira qualquer, menos 1 vezes 100, eu vou ter efetivamente, eu vou passar aqui os slides, eu vou ter efetivamente uma taxa bem superior a 36, tá? Uma taxa bem superior a 36, que é efetivamente o custo, né? O custo efetivo, que vai ser muito maior do que 36. Eu não fiz o cálculo aqui, mas serve até como um exemplo para vocês treinarem, não vai cair isso em prova, que por ter um regime de capitalização composta, o resultado que você vai encontrar aqui é bem superior a 3% ao ano, que seria a taxa efetiva, né? A taxa efetiva e não a taxa nominal. Então eu coloquei aí, né, mais ou menos uma exemplificação que eu passei para vocês aí nesses slides, né, que a explicação é a mesma. Eu vou dar uma passadinha para a gente ganhar tempo e falar agora da taxa efetiva aí nesse slide. Olha aqui, ó. Eu quero uma taxa efetiva, eu quero achar a taxa efetiva a partir de uma taxa efetiva mensal. Tá aqui, ó, a partir da taxa de 3% ao mês. É exatamente o exemplo anterior, né, que está nesse slide para vocês verem. Então observe que eu agora tenho uma taxa efetiva de 3% e eu quero a equivalente efetiva ao ano. É o exemplo que está aí nesse slide que eu estou fazendo aqui no Flipchart. E aí, ó, exatamente o cálculo que eu estava fazendo aqui, ó. Observe aí o slide, 1 mais o 3% elevado a 12 sobre 1. Por quê? Porque a 12 sobre 1? Porque o prazo desejado é 1 ano, 12 meses. O prazo conhecido é 1, então vai ficar 12, né? 12 dividido por 1 dá 12, elevado a 1. Observem que o resultado agora está aí, é 42,58% ao ano. Aqui está uma taxa nominal, onde o prazo da taxa informada não coincide com os períodos de capitalização, e aqui é a taxa efetiva, aonde o prazo informado coincide com os períodos de capitalização. Então, para a prova, gente, para a prova da CPA 10, é isso que eu quero que vocês conheçam, tá? Apenas você ter essa noção, a noção da fórmula, a noção. Não é que você vai fazer cálculo, porque aqui a questão é conceitual. Então aí eu apresentei para vocês aí a diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva, conhecido como taxa equivalente. Na taxa nominal, o prazo informado da taxa não coincide com os períodos de capitalização. Na taxa efetiva, o prazo informado das taxas coincide com os períodos de capitalização. Tipo assim, 30% ao ano, com capitalização anual, 18% ao semestre, com capitalização semestral, e assim sucessivamente. Bem, tem outro exemplo aqui que eu trago da poupança. É um exemplo muito interessante que está aí na tela para vocês. Olha só, nós sabemos que a poupança ela tem uma remuneração de 6% ao ano, né? Legalmente você poderia fazer assim, ó. A poupança ela é 6% ao ano. É 6% ao ano. Então vamos lá aqui, ó. Poupança 6% ao ano. Veja bem. Essa taxa de 6% ao ano, eu vou perguntar, é uma taxa efetiva ou é uma taxa nominal? Observe que a poupança ela está sendo informada como 6% ao ano, mas o período de capitalização da poupança é mensal. Se é mensal, não coincide com o período informado da taxa. Então eu estou diante de uma taxa nominal. Então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou transformar essa taxa nominal para uma efetiva, uma equivalente anual? Primeiramente, né, eu vou pegar 6 e vou dividir por 12, porque o período de capitalização é mensal e o ano tem 12 meses. E aí eu vou achar que a taxa mensal efetiva ao mês da poupança é 0,5% ao mês. 0,5% ao mês.
Mas, gente, e agora eu vou, a partir dessa taxa efetiva mensal, achar a taxa efetiva anual da poupança. E aí vocês vão ver que, já mostrando aí, né, fazendo aquela formulazinha que eu acabei de apresentar para vocês, vocês vão ver que a taxa efetiva anual da poupança não é 6%, é 6,17%. Ou seja, o ganho real, né, o ganho efetivo equivalente da poupança, tá? Já que ela não tem imposto de renda, né, ela realmente uma taxa real. Então, não é de 6% ao ano. Efetivamente, a remuneração da poupança anualmente é de 6,17%. Por que que isso acontece? Porque a poupança ela trabalha com a capitalização composta, juros sobre juros. Então, eu não posso dizer que a poupança é 0,5 vezes 12 para dar os 6. Porque se eu fizer isso, eu estou trabalhando com taxa nominal. Como é juros sobre juros, eu tenho que calcular pelo regime de equivalência, que é o que eu expliquei na fórmula, para chegar à taxa efetiva de 6,17. Tá? Então tá aí uns slides, né, que eu acho que vai melhorar muito o conhecimento de vocês com relação a essa diferença entre taxa nominal e taxa efetiva. Vamos seguir a nossa aula falando agora da taxa, eu vou até passar aqui, da taxa real, que seria a taxa real. Vamos lá, pessoal. A taxa real seria o seguinte: digamos que você fez um investimento de R$1.000 e você teve um rendimento de 100, 10%. 10% de 1.000, né? Você teve aí um rendimento de 10%, teve R$100, ou seja, você teve um ganho, né, de 10%. Tá? Entretanto, esse ganho de 10%, ele não é ainda real, porque vamos supor que a inflação tenha dado, digamos 4%. Então, veja bem, eu teria que pegar esse ganho, 10, e diminuir a inflação, que no exemplo que eu estou dando é 4. E aí eu fazer 10 menos 4, então o meu ganho real é de 6%. Pessoal, leigamente você pode até estar correto, porque o conceito da taxa de juros real é exatamente você pegar o seu ganho nominal e deduzir a inflação. Matematicamente, né, é que estaria errado. E a Ambima, ela costuma apenas ver se você tem esse conhecimento. Então é como tem esse exemplo que está aí no slide. Olha só, se considerarmos que um valor aplicado de um fundo de investimento obteve 14%, então está aí, ó, 14% de lucro. Se considerarmos que a inflação desse período lá, que ele cita o ano de 2011, for de 6%, assim o ganho real desse cliente, como é que vai ser? Você poderia fazer leigamente 14, que é o ganho, né, o ganho cheio, menos a inflação de 6, e 14 menos 6 dá 8. Na realidade, pessoal, esse 8 é uma taxa, como a gente está falando aí, né, uma taxa aparente, mas que não é a real. Você pode até calcular legalmente. Por quê? Para calcular essa taxa real, eu tenho que seguir essa fórmula, que a gente é conhecido como fórmula de Fischer. Então, na realidade, eu tenho que pegar a taxa nominal, tá? A taxa nominal, que no caso foi 14%, tá? E dividir aí, né, através de fator, né, veja a fórmula, através de fator, eu vou dividir pela taxa da inflação, que é de, no caso, no exemplo aí, de 6%. E vejam que o resultado desse cálculo não vai dar exatamente 8, ele vai dar um valor inferior a 8. Por quê? Esse cálculo, tá? Esse cálculo, só para fechar aqui, ó, esse cálculo seria 1 mais a taxa nominal, no exemplo, é 0,14, né, que é 14 dividido por 100, 14 dividido por 100, está aqui a taxa nominal. A inflação, ele está dizendo que é de 6, então vai ser 1 mais 0,06, porque é 6 dividido por 100, tá? Então vai ficar a taxa nominal, que vai dar 1,14, dividido pela taxa da inflação, que vai dar 1,06. O resultado dessa divisão, eu tiro esse fator e depois eu multiplico tudo isso por 100 para colocar, né, para divulgar a taxa na forma percentual.
Então está aí o resultado desse cálculo, que é de 7,55%. Então eu não posso chegar numa questão e marcar lá, está logo lá na letra A, tendo um ganho de 14%, um lucro de 14%, há uma inflação de 6%, então eu posso dizer que o meu ganho, né, o meu ganho real seja de 8%. Não, matematicamente, né, a gente está provando que o resultado não é 8, é um valor inferior a 8. Então como é que é cobrado isso pela Ambima na prova, gente? A Ambima vai dar um exemplo mais ou menos assim. Determinado cliente teve um ganho de 20%. A inflação na época foi de 10%. Seu ganho real então será de... Na letra A ele vai botar logo 10%. Porque ele pega 20 do ganho da aplicação, menos 10 da inflação, 20 menos 10, 10. Não, pessoal. Levem para a prova que, aplicando-se a fórmula de Fischer, você vai achar um valor inferior à diferença dessas taxas. Então, com certeza, o ganho real será inferior a 10. Será um pouco inferior a 10. Não chega a 10, tá? Que é o que a gente diz aí, ó, na parte de baixo desse slide. A taxa real é um valor inferior à subtração da taxa nominal pela inflação. Pessoal, levem isso. Se cair um exemplo de números que deu a inflação, deu o ganho, você faz a diferença, tá? E não precisa calcular. O ganho real vai ser inferior, como aí diz, à subtração dessa taxa nominal pela taxa de inflação, ok? Acredito que agora acho que deu para vocês entenderem aonde eu queria chegar. Bem, já falei aí de taxa de juros, né? A taxa de juros é equivalente e proporcional. A taxa proporcional é aquela que nós utilizamos na taxa de juros nominal. Por exemplo, 3% ao mês é proporcional a 36% ao ano. Por quê? Porque aqui é taxa de juros nominal. Basta eu multiplicar 3 multiplicado por 12, vai dar 36. É o conceito de taxa nominal, tá? É o conceito de taxa nominal que a gente sempre usa quando quer falar de taxa nominal, fala de regime proporcional. 24% ao semestre é proporcional a 4% ao mês. Por quê? Se eu dividir 24 por 6, que são 6 meses, eu vou achar a taxa de 4%. Então, olha aí o que eu chamo a atenção. Para calcular a taxa proporcional, né, basta multiplicar ou dividir a taxa de juros proporcional à relação entre os períodos em que as taxas estão sendo compreendidas. Então, veja aí que no primeiro exemplo eu tenho 3% ao mês, e eu quero a taxa proporcional ao ano. Se é proporcional, é porque é juros nominal, não é juros sobre juros. Então basta eu multiplicar 3 vezes 12, porque o ano tem 12 meses, eu vou achar 36. Se eu estou partindo de um número maior, no caso do ano, e estou pedindo de uma forma menor, eu não vou multiplicar, eu vou apenas dividir para chegar. É o caso do 12% ao ano. 12% ao ano, ao semestre é proporcional a quê? Se 12 é o ano tem 2 semestres, basta eu dividir 12 por 2 e eu digo que 12% ao ano é proporcional a 6% ao semestre. Bem, a taxa de juros equivalentes, eu não vou mais conversar, porque eu já mostrei essa formulazinha, já disse a vocês como é que é calculado. O que eu preciso só levar para a certificação é que a taxa de juros equivalente é a que trabalha com a capitalização composta, ou seja, juros sobre juros, e está aí o exemplo, mais alguns exemplos de como se calcular. Coloquei aí 2% ao mês, olha a expressão é equivalente, equivalência é regime de juros compostos, aproximadamente a 26,82% ao ano. Como eu chego a esses 26,82%? Utilizando a formulazinha, né, que nós já tínhamos conversado, né, ó. Vou voltar aqui só para mostrar novamente que a gente utiliza essa formulazinha. Vou precisar usar essa fórmula na certificação? Não, é apenas para conhecimento, tá? E se você quiser conferir, fazer esse cálculo, que não é necessário, você vai ver que vai dar 26,82. Veja, estou calculando aí a efetiva, porque se fosse a nominal, né, se eu quisesse a taxa nominal anual, eu ia pegar 2, como o ano tem 12 meses,
eu ia multiplicar 2 vezes 12 e ficaria com uma taxa de 24% ao ano. 24% ao ano é uma taxa nominal, regime proporcional. 26,82 é a taxa efetiva pelo regime de capitalização composta. Bem, essa parte aí de capitalização simples e composta, né? Eu acho que está bem claro para vocês. Na capitalização simples é o regime de juros simples, não é juros sobre juros. E na capitalização composta é a questão dos juros sobre juros, na composta. Na simples é o juro apenas sobre o capital inicial, não tem juros sobre juros. Eu vou dar um breakzinho para a gente tentar encerrar essa parte, né? Vendo essas questões aí dessa forma. Muito obrigado.